ser direcionada para você. Amém? Eu quero começar o meu texto em Mateus e vou finalizar em João. E vou falar por que eu vou finalizar esta pregação em João. Eu quero começar com Mateus 16. O tempo é por irmão? Como é que é o tempo aqui, irmão? O tempo você tem até as 9 horas, irmão. Tá bom. Então, eu quero falar sobre Mateus 16, de 13 a 17, que é a confissão de Pedro, né? Depois eu vou explicar por que essa palavra veio ao meu coração. Amém? Então, Mateus 16, versículo 13 a 17. Amém? Mateus 16, versículo 13 a 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Presta atenção, irmão. Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Amém? Então, irmãos, eu quero iniciar esse texto fazendo um questionamento para nós, para o pai de família. Irmão, pai de família, marido, quem diz tua esposa que tu és? Dentro da tua casa, quem diz tua esposa que tu és? Esposa, irmã, quem diz teu marido que tu és? Filho, quem diz teu pai que tu és? E pai e mãe, quem diz teu filho que tu és? Eu estou falando de exemplo. Aleluia. Irmãos, você que trabalha, quem diz teu chefe que tu és? Que funcionário você é? É hora de reflexão. Por isso que eu quero iniciar com reflexão. Lá na padaria, lá na farmácia, na rua, quem diz lá fora que tu és? É exemplo? É cristão? Lá passa um homem de Deus? Ou estão dizendo lá passa aquele? Então, eu quero iniciar com essa reflexão. Porque nós precisamos saber quem tu és. Prestador de serviço. Eu quero falar uma coisa muito séria aos irmãos que prestam serviço. Quem diz, você que tem sua empresa própria, seu negócio próprio, que presta serviço em residência, que presta em algum lugar, quem diz o teu cliente que tu és? Aleluia. Além de profissional, é cristão? Porque eu consigo conciliar. Eu tenho que fazer um trabalho direito. Eu tenho que ter um pós-venda. Quando eu terminar o meu trabalho, aquele irmão, aquela pessoa que eu fui, que às vezes não é cristão, está afastado, que não sei o que lá. Olha, é um profissional, é um homem de Deus que esteve na minha casa. Eu quero dar uma passada também em Êxodo 3,14, onde Moisés diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o grande eu sou. E por que, irmãos, que eu vou agora dar um fechamento em João? Eu vou em João porque nós que discipulamos, irmão, aquele livro que nós temos uma sequência, é João mais que fala de Jesus. João, em todos os capítulos de João, você vai encontrar 7 milagres e 7 afirmações que Jesus se autoproclama o grande eu sou. Leva aí, irmão, gasta sua meia horinha para ler todo o capítulo de João. Eu vou pegar João 8 aqui para começar, João 6, desculpa. E essas 7 afirmações, irmãos, elas são simples, diretas e objetivas. O que você precisa nessas 7 afirmações para transformar uma vida, para transformar a tua vida. E eu quero nesta noite que um desses versículos que eu vou ler por irmão, que eu vou pregar por irmão, que eu vou colocar por irmão, seja uma transformação na tua vida, seja uma colocação na tua vida, seja uma direção na tua vida. Irmãos, esta palavra é para você.
Eu tenho certeza disso. Eu vou começar com João 6,35. E respondendo Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Aquele, olha que eu acho lindo em João. João fala muito sobre aquele, quem ou outro. Ele diz assim, aquele, ele não disse ser assembleia, ele não disse ser batista, ele não disse ser presbiteriano, se é Jeová, ele não disse o que quer, ele disse aquele. E eu espero, irmão, realmente que você seja aquele que venha a Jesus. Para que você precisa vir a Jesus? Porque você precisa de pão. Venha a Jesus. Se alimenta com este pão. Seja aquele, irmão. Que nós também aqui, eu, irmão José, sua esposa, sua família, a nossa igreja, seja aquele que venha a Jesus. Mas, irmãos, quando você vem a Jesus, eu estou dizendo, aceita Jesus para se alimentar. E quando eu aceitei Jesus para alimentar, eu acreditei em Jesus para saciar minha sede, irmão. Mas eu precisei fazer o quê? Tomar a iniciativa de ir. Irmãos, eu quero deixar uma coisa muito séria. Eu quero associar este versículo ao evangelismo, ao discipulado. Para o irmão vir, eu preciso ir. Igreja, irmão, significa lá fora. É lá fora que eu preciso buscar. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Nós vamos ao mundo para retirar pessoas e almas do mundo para Jesus Cristo. Mas eles precisam vir. E para vir, eu preciso ser exemplo, como eu citei no começo. Quem diz que eu sou? Fazer o que Jesus disse, né? Ide, pregar o evangelho para toda criatura. Os discípulos, quando saíram, quando voltaram, eles primeiro teve que sair para aprender o que é evangelização. Eles saíram, pregaram o evangelho e chegaram com toda a novidade. A mesma coisa é o cristão. O cristão tem que ir e quando voltar contar as novidades. Você tem que ter novidade. Você tem que ter algo na mão. Você tem que ter algo para mostrar para Jesus. Não é só ide. O ide é bom fazer. Mas Jesus quer que a gente ide e traga algo. Traga algo na mão. E dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor. Senhor, eu libertei aquele que estava aprisionado no teu nome. Amém. Senhor, eu batizei no teu nome. Olha como é maravilhoso. Senhor, é o enfermo, eu curei no teu nome. Então Jesus está dizendo, ide pregar o evangelho para toda a criatura. Mas também quando volta, traga algo. Porque com vocês não vão sozinhos. Vou deixar com vocês o Consolador. Vai junto Amém. com vocês. Amém. Glória Então, a Deus. irmão, é essa palavra que nós queremos falar para você. Pode falar, irmão. Irmão, você tocou um ponto maravilhoso. A primeira pregação de Jesus qual foi? Marcos 1,15. Já abri aqui já. E dizendo, Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, só para uma colocação, só para o fechamento no raciocínio do irmão. Veio Jesus a Galileia pregando o evangelho do reino, versículo 15 de Marcos 1. A primeira pregação de Jesus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele falou isso para os discípulos, ele estava pregando para as pessoas. Será que Jesus fez discípulo através dessa palavra? A primeira pregação dele foi, arrependei-vos e crede no evangelho. João 6, será que os discípulos aprenderam? João 6, 12. E saindo eles ao povo, pregavam ao povo que se arrependessem. Capítulo 1 de Marcos. Arrependei-vos! Eles aprenderam. Jesus manda eles saírem a pregar. E saindo eles pregavam ao povo que se arrependessem. Só para fechar a sua colocação, irmão. Amém. Então, irmão, a primeira pregação de Jesus, arrependei-vos. João pregava o arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. Jesus subiu ao céu porque foi morto pelos seus. Os apóstolos pregavam arrependimento. Já em Abraão tinha arrependimento. Eu tenho que me arrepender. Eu me arrependo. Davi era querido porque se arrependeu. Amém, irmãos? Então, em João 6,35... eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Primeira colocação. Segunda colocação, João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aceitei Jesus quando eu vim.
Vem a mim e não terá fome. Eu aceitei Jesus. Estou alimentado. Eu acreditei em Jesus. Ele saciou minha sede. Eu segui a Jesus. Ele me tirou do mundo, das trevas. Eu segui a Jesus. Eu tenho a luz do mundo. Você está vendo como a leitura é um processo, é uma caminhada. Não está difícil de entender, irmão. Creia e se alimenta. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aqui, para quem seguir, não ande das trevas, né? E pelo contrário, tenha a luz da vida. Da vida. Mas tem muitos que... Como é que você... Agora eu vou entrar na colocação boa. Como é que a gente quer ser luz do mundo? Acabou o tempo de usar um paletó. Ah, mas paletó, irmão, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você é luz do mundo, você tem que andar diferente do mundo. Eu vejo pessoas que andam com a calça rasgada. Pessoas que é evangélicas, que tem as calças tudo rasgadas, parece um mendigo. Quem mendiga é o diabo, mano. Como é que a pessoa vai confiar uma oração numa pessoa que anda com a calça rasgada? Como é que a pessoa vai olhar a pessoa, confiar? À noite está de paletó e gravata em cima do púlpito, pregando, falando do amor de Cristo. No dia está andando de bermuda, chinelo de dedo, no meio da rua, todo parecendo um playboyzinho. É Deus que está falando, meu irmão. Então, se você é luz do mundo, eu tenho que andar diferente, meu. Tem que ser diferente. Né? Como é que a pessoa vai confiar numa pessoa que está em cima do altar uma noite e no outro dia está andando de chinelo de dedo, bermudinha, calça toda rasgada, parecendo... Vai botar brinco na orelha para dizer que é playboy. Não é dessa forma que a gente tem que pegar o evangelho. O evangelho tem que ser diferente. Tem que andar diferente. Palavra de Deus. Aleluia. Amém? Então, irmãos, o que nós já estamos entendendo? Que eu vim a Jesus, aceitei Jesus, me alimentei, criei em Jesus, saciou minha sede. Segui a Jesus. Olha só. Não seguiu a luz, é treva. Não seguiu a luz, tropeça. Não seguiu a luz, entra em qualquer lugar. Irmão, Deus colocou 3 palavras sérias no meu coração. Coisa séria, para a gente refletir. 3 palavras da Bíblia, que eu vou ser bem rápido nela, para não perder o texto. Porque eu quero colocar essas 7 afirmações de Jesus. São 7 versículos que João coloca, onde Jesus se autoproclama o grande eu sou. Né? Pão, luz. Irmãos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Muitos são chamados, mas poucos Escolhidos. A porta estreita é a porta do caminho da salvação, a porta que é Jesus. Mas poucos entrarão por ela. E o porteiro é Jesus. O porteiro é Jesus. E ele vai saber de tudo. Messe grande, pouco ceifeiro. O chamado é grande, mas poucos são escolhidos. E a porta é estreita, e poucos entrarão. Eu me desesperei nessas 3 palavras, irmão. A gente precisa viver isso aqui, entender. Segue Jesus, não tem outro jeito. Só Ele vai te alimentar. Ele não vai te deixar na mão. Mas tem que crer, mas tem que seguir, mas tem que acreditar. Amém? Essa é a segunda colocação. Terceira colocação. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta, de novo, se alguém entrar por mim. Alguém, ele não disse, de novo vou dizer, ele não disse batista, não disse presbiteriana, não disse Assembleia de Deus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Além de salvação vai ter alimento. Além de salvação vai ter conforto. Mas precisa entrar. Irmãos, eu tenho uma coisa muito séria para dizer. Tem muitos que entraram por portas que não tem mais volta. Se a gente for lá em Mateus 7, a porta estreita e a porta larga é o caminho que leva à perdição. Tem irmãos que entraram por portas que não tem mais volta. Então não tem vida. Não tem saída. Não tem como voltar, irmão. É sério isso aqui. É sério. Eu sou a porta. Ele começa toda a leitura. As 3 que eu falei. Eu sou o pão da vida. Né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Está vendo como é uma sequência? Eu vim para Jesus, me alimentei. Depois que eu me alimentei, eu fui na luz. E a luz me abriu uma porta. João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Já me alimentei. Já saciei minha sede.
Já segui a luz. Entrei na porta. O que eu encontrei na porta? O bom pastor. Não temos outro caminho. Eu sou o bom pastor. Que pastor você está seguindo? O pastor do teu amigo? O conselho do teu amigo do trabalho? Isso é pastor? Que tipo de ovelha você é, que eu citei no começo? Quem é você? Quem dizes que tu és? O bom pastor. Aleluia. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Resumindo, deitar-me faz por verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me direciona. Tua vara e o teu cajado me consolam. E essa palavra é forte, né? Meu Deus. Essa palavra, esse salmo é forte. É um salmo que Deus fala mesmo. E ele fala mais. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, né? Para a gente alimentar inimigo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Transborda de quê? De palavra, de conhecimento, de misericórdia, de piedade, de culto. Eu preciso ir no culto, eu preciso ir na escola dominical para me alimentar. Eu preciso estar numa igreja que tenha palavra e oração. A nossa igreja tem palavra, oração, jejum, culto, escola dominical. Precisamos do evangelismo, precisamos do discipulado. É isso aí, glória a Deus. Amém? Ele tira a gente. O Senhor é nosso pastor. Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas eu preciso seguir o pastor. Olha a sequência. Me alimentei, matei minha sede, segui a luz, abriu a porta. Provavelmente essa porta era luz pura. Entrei na porta, encontrei o pastor. E ele me colocou por campos verdejantes. Glórias a Deus. Eu sou o bom pastor. Aleluia. Eu só quero fazer uma citação de João 8, que eu não fiz, que essa é bem séria. João 8, 24. João 8, 24. Depois eu volto às 7 afirmações de Jesus. João 8, 24 vai dizer assim, irmãos. Ele é bem direto. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu tenho algo muito sério para dizer para os irmãos. Eu estou falando alto ou não falando aqui? Não estou vizinho? Algo muito sério para os irmãos. Existe salvação e condenação. Existe céu, existe inferno. Existe bem, existe mal. A minha última afirmação de Jesus Cristo, nós vamos dizer o que acontece com quem não segue. Amém? Vamos lá em João 8. João 11, 25, perdão. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Nós morremos para o mundo, porque aceitamos Jesus lá em João 6,35, que é aquele que crê em mim, né? Quem crê em mim será saciado sua sede. Crê em Jesus. Aceitou Jesus? Morreu para o mundo. Morreu. Mas ele disse: pode morrer lá, porque eu ressuscito para mim. Pode morrer para o mal, porque eu te ressuscito para o bem. Pode sair desse lugar. Morre mesmo para essas ideias. Morre mesmo para as colocações dos homens deste mundo. Mas nós seremos ressuscitados por promessa de Jesus que ele ressuscitou. E seremos ressuscitados na segunda vinda. Nós ressuscitamos para Cristo, porque o que importa é essa morte física para o mundo. Mas a ressurreição espiritual para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai ressuscitar. Mesmo que esteja morto, viverá. Viverá, irmão. Viver. Nós precisamos viver. Nós precisamos ter vida e vida em abundância. E só tem um lugar onde nós temos essa vida: Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, nós estamos perdendo tempo em rodinha de amigos, conversando. Estava conversando aqui com os irmãos nos bastidores, antes de começar. Isso é privilégio de poucos, poder sentar e falar da palavra de Deus, refletir da palavra de Deus, porque o nosso Senhor, Ele é. Ele é. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é. Não é Ele foi, Ele é. Glória a Deus por isso.
Glórias a Deus. João 8, de novo João 8, 58 vai dizer assim: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João é bem direto. João tem colocações lindas, inclusive 1 João, 2 João e 3 João. Eu vou passar por João 14 aqui também. Ele afirma muito, irmãos. Se você não ama Jesus, não ama Deus. Se você não ama teu irmão, não ama Jesus. Como você diz que ama a Deus que não vê e não ama teu irmão a quem vê, tem que amar o irmão. É difícil. Jesus lavou o pé do traidor. Jesus deu pão na boca do traidor. Estamos lavando os pés dos que traem a gente. Estamos perdoando. Estamos nos arrependendo. Para tudo isso, irmão. Essas afirmações de Jesus é um caminho para o arrependimento e que as suas obras sejam dignas de arrependimento. O que é uma obra digna de arrependimento? Eu fazia errado, me arrependi do erro. Agora as coisas que eu faço são coisas benefícios. São benefícios que eu tenho porque eu me arrependi do meu erro. Eu não cometo erro. Zaqueu parou, não quero mais cometer isso, Senhor. Ele errava muito. Vou dar 4 vezes mais do que eu devia. Tem que se arrepender, sem arrependimento não há céu. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, será salvo tu e tua família. Mas é o arrependimento que nós temos que pregar. Aleluia, Jesus. Aceitou Jesus, mas se não se arrependeu, volta para o mundo. Arrependei-vos foi a primeira pregação, citei aqui em Marcos 1,15, a primeira pregação de Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependei-vos. Depois os discípulos vão lá em Marcos 6, pregaram arrependimento. É isso que nós temos que pregar. Eu falo para o cara: Jesus te ama. Ele acabou de sair do líder do bailão, pegou 30. Jesus te ama. Até se ama, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu tenho uma abordagem, irmão. Deus é bom. Nós somos pecadores. Mas o teu preço do teu pecado foi pago na cruz do Calvário. Arrepende, irmão, do que está fazendo. Aleluia. Temos que pregar isso. Jesus te ama, ama. Mas eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Porque o amor sincero em mim. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu sou a ressurreição. O que eu amei nesta palavra, nessas 7 afirmações, que é uma sequência, irmão. Me alimentei, andei na luz, saciei minha sede. Entrei na porta, encontrei um pastor. Ele me ressuscitou, porque aquela porta disse que eu tinha vida, aquela luz que eu tinha vida. E essa ressurreição vem de Jesus. Não adianta, não tem outra ressurreição, não tem outra vida se não for Jesus Cristo de Nazaré. João 14,6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não invente caminhos, não tem outro caminho. Não procure outro caminho. Ele é o único caminho. Não fale para você: esse caminho é bom. Não, ele é o único caminho entre tantos caminhos errados. São tantos que têm errado, mas ele é o único caminho. E se eu estou neste caminho, eu estou